Santos Americanos. Seja bem-vindo ao Santos Americanos, eu sou César do perfil Decas Web e hoje nós vamos falar da partida que aconteceu neste sábado entre América e CRB no Independência e que terminou empatado em 1-1. Mais um resultado ruim para o América, que vem numa sequência de 3 jogos sem vitória, 9 pontos disputados, apenas 2 pontos conquistados e agora se vê novamente muito próximo da zona de rebaixamento e dependendo dos resultados, dos demais resultados dessa rodada, pode ficar apenas 1 ponto da zona de rebaixamento, mesmo que com 2 clubes entre ele e a zona de rebaixamento. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho, depois a gente comentar sobre o jogo. A partida do América com o CRB aconteceu ontem, como eu disse, no Independência, e nós vamos mostrar agora aqui os números dessa partida, em que o América teve um maior percentual de posse de bola, 60% contra 40% do CRB, deu 25 chutes a gol contra apenas 8 do CRB, acertou no gol 10, o CRB só acertou 1, que foi justamente o gol que eles fizeram. Chances perigosas criadas, aí, segundo a 365 Score, o América teve 1, o CRB 2. Eu discordo um pouquinho disso aí. Escanteios, 13 a favor do América, 13 a favor do CRB. Impedimentos, o América teve 2. Passos completos, o América 429 contra 284 CRB. Cartões amarelos, foi 1 para cada lado, vermelho nenhum. 50 ataques do América contra 29 do CRB. Os números retratam bem o que foi o jogo, apesar de a minha impressão era de que essa posse de bola do América, inclusive, tinha sido até maior. A gente viu o América praticamente dominando o jogo, ficando o tempo todo com a bola nos pés, e o time do CRB muito bem fechado, especialmente depois que fez o primeiro gol, ou o gol que eles fizeram, né, que foi aos 19 minutos do primeiro tempo, e o CRB se fechou na defesa e deixou o América com a posse de bola, o América rodando bola para cá, para lá, e, na verdade, com muita dificuldade, né, de enfrentar essa retranca que o Eduardo Barroca, técnico do CRB, fez, né, chegou a colocar 6 jogadores numa linha de 6 em frente à área, e além dessa defesa, dessa linha, né, essa primeira linha de 6 defensores, ainda contou com uma noite inspirada aí do Matheus Albino, né, o goleiro do CRB, que defendeu tudo, ou praticamente tudo, já que levou um gol, né, mas estava numa noite inspirada e dificultou ainda mais as coisas para a América. Mas a gente não pode também colocar a responsabilidade pelo empate só por conta do bom goleiro ou da boa partida do goleiro adversário, porque o América também perdeu os gols incríveis, né? E a gente vai falar sobre isso nesse episódio. Nós vamos ver primeiro aqui a escalação do time, né, do América, mas essa semana nós colocamos na nossa enquete a respeito do Miguelito, né? Nós perguntamos se o Miguelito devia ser poupado dos Jogos da América após a data FIFA, em virtude da última data FIFA, o Miguelito não ter jogado, né? E aí, 86% dos nossos fiéis seguidores responderam que sim, não, ele tem que ser escalado normalmente como titular. 8% diz que ele deveria ser poupado, que ele precisa treinar com o grupo e estar 100% fisicamente. E 5% não, ele deve ser pelo menos opção para o banco de reservas, que foi o que aconteceu, né? E aí o Valentim colocou em campo esse time que vocês estão vendo, com Gustavo, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho, Felipe Amaral, Cauã Diniz, Iago Souza e William do Bigode, Fabinho e Rafa Silva. É uma escalação que o Valentim tem repetido nos jogos do América, né? Nós tivemos a volta do Felipe Amaral, que enquanto o Criciúma não jogou porque estava lesionado. Teve a volta do Cauã Diniz, que foi poupado por excesso de carga, segundo as palavras do Valentim. O mesmo caso do William do Bigode. Tivemos o Fabinho também, que não jogou contra o Criciúma, também parece que teve uma pequena lesão, mas voltou nesse jogo. E tivemos a novidade aí do Rafa Silva no lugar do Arthur. Outro jogador que também entrou, que não tinha sido aproveitado aí nas últimas partidas, é o Júlio César, entrou na lateral direita, substituindo o Maguinho. Em partidas anteriores a gente viu não só o Maguinho, como o Joseph pela lateral direita, e a gente vai fazer um comentário a respeito da atuação de cada um desses jogadores aí, do que fizeram em campo. E daqui a pouco vamos falar também das substituições do Alberto Valentim. Bom, esse time do América aí, começou o jogo, como eu disse no início desse episódio, aí, dominando a partida,
né? As ações todas partiram do América, com um toque de bola, né? Uma saída de bola desde lá da defesa, ali Ricardo Silva, Lucão, o Felipe Amaral fazendo a linha de 3 ali na saída de bola, com o Júlio César, teoricamente, né, espetado pelo lado direito, o Paulinho pelo lado esquerdo, mas o América, nessa partida, embora tenha feito até um bom jogo, a América voltou a demonstrar aí problemas de lentidão, né, de saída de bola, especialmente quando você joga com um time muito retrancado, né? Quando mais lento você for numa partida como essa, né, que o adversário está tão fechadinho assim, mais facilidade você está permitindo ao adversário, porque a linha de defesa, né, ou as linhas do time acompanham esse movimento lento, é muito mais fácil. E faltou à América, no primeiro tempo, especialmente, rapidez nessa troca de passes, né, desde a bola saindo lá de trás até chegar ao ataque, e faltou criatividade, e faltou um jogador que em poucos momentos foi o Iago Souza, que é aquele jogador que vai no drible, 1 contra 1, né? Se você tem uma linha, ou 2 linhas, ou sei lá quantas linhas, 3 linhas bem fechadas, bem próximas, você precisa vencer essas linhas de alguma forma. Primeiro, sendo rápido, né, nessa troca de passes. O outro, você tem um jogador que vence essas linhas, né, que ultrapassa essas linhas. Se ele passa pela primeira, às vezes passa pela segunda. Então, o time precisa ser criativo também, né? Ficou óbvio nesse jogo, não só nesse jogo, mas tem sido nos jogos todos do América, que a saída do América está hoje muito restrita aí ao Lucão e Ricardo Silva. Como a defesa do CRB estava muito baixa, as linhas estavam muito próximas, não tinha como fazer aquele lançamento para vencer as linhas, né? Que você dá um lançamento e passa a primeira, a segunda linha e já vai direto ao ataque. Então não tinha como fazer isso. Então dificultou ainda mais essa saída do América, e o América ficou muito tempo com a bola nos pés, mas sem criar chances muito perigosas. É verdade que nós tivemos aí, antes do gol do CRB, gols pedidos pelo Rafa Silva e pelo Fabinho, mas no primeiro ataque que o CRB fez, isso aos 18, 19 minutos do primeiro tempo, o CRB foi lá e fez o gol, né? O CRB montou um esquema tático com o Mikael, que é um centroavante que a gente conhece bem, né? Que esteve no América aí, é um jogador pesadão, né? Um jogador que não tem muita rapidez, não tem muita mobilidade, né? É um jogador mas que faz bem aí a função de pivô, né? E o Eduardo Barroca colocou o Mikael como pivô e colocou 2 jogadores rápidos, né? Ali na linha de ataque do CRB, colocou o Dada Belmonte, que é o jogador que a gente conhece, que é um velocista, não é um jogador tecnicamente bom, mas é um cara rápido, né? Inclusive tem facilidade no drible também, na velocidade. E o Thiaguinho pelo lado direito, que inclusive foi o jogador que fez o gol do CRB contra o América. Então, da primeira bola que o América permitiu um contra-ataque do CRB, o Mikael segurou a bola, fez o pivô, tocou para o lado direito, pegou o Thiaguinho sozinho, né? Ele ainda deu um corte seco ali no Lucão, dentro da área, e chutou, e o CRB fez um gol. A partir daí, né, o jogo ainda ficou mais difícil para a América, não só pelo resultado, evidentemente, né, por ter levado o gol, mas porque até esses 15, 20 primeiros minutos, ou até o gol do CRB, o CRB até que estava fechado, mas não estava fechado com uma linha de 6, né? Estava ali com a linha de 4, de 5, mas depois que fez o gol, o Eduardo Barroca aí fechou a casinha totalmente, ficou muito mais difícil para a América, e faltou essa criatividade, faltou esse enfrentamento 1 contra 1, né, de alguns jogadores do América. Nós não temos jogadores tecnicamente para fazer isso, né? A gente tem, por exemplo, o Fabinho, que é um jogador bom do drible na velocidade, mas só que a marcação do CRB não permitia que o Fabinho fizesse isso. O Rafa Silva não é disso. O William do Bigode também não. Os nossos laterais, o Paulinho, vou voltar aqui para a escalação para vocês verem, o Paulinho sentiu muita falta de um jogador para auxiliar ali do lado esquerdo, né? Porque o Fabinho ficou jogando mais pelo lado direito, e o William do Bigode, ele ficou, mais uma vez, flutuando, né? Nessa linha aí que eu coloquei aí com Cauã Diniz, Iago Souza, né? E o William do Bigode. A gente viu o William do Bigode, às vezes, pela esquerda, a gente viu o Iago Souza, às vezes, caindo pela esquerda, mas parece que não tinha, assim, exatamente
definido um jogador que jogaria ali na posição, né, para formar uma espécie de um 4-3-3, ficou o Iago Souza e o William Bigode subindo, né, fazendo esse lado esquerdo aqui, mas não com uma função muito definida de ser o jogador da esquerda. E o Paulinho ficou muito sozinho, né, assim, para fazer jogada para aquele lado. Do lado direito, a gente viu um Júlio César que, mais uma vez, entrou, embora tenha até melhorado como lateral direito, é um jogador que é zagueiro, né? A gente entende aí por que o Valentim tem colocado o Júlio César, porque a partir daqui, os poucos minutos, né, que o Mariano entrou em campo contra o CRB mostraram que ele está horroroso, né? Na verdade, teve um ano muito ruim no América, eu me lembro só de uma boa partida do Mariano, se não me engano, foi no Campeonato Mineiro ainda. O Joseph, que entrou em uma outra partida aí para trás, aí também não fez uma partida boa, perdeu o gol, inclusive, né? E o Júlio César tem sido improvisado aí, não sei se caberia aí um outro jogador, já que ele está improvisando o Júlio César, caberia improvisar um outro jogador para jogar pelo lado direito, porque o América tem um monte de atacantes, será que tem algum desses atacantes que poderia ser adaptado como lateral? Mas eu sei que o Júlio César, para dar apoio, né, ao Fabinho ali, estava muito fraco, né? E o lado direito do América ficou deficiente ofensivamente, assim como o lado esquerdo, né? Porque o Fabinho também está voltando de lesão, e o lado esquerdo, como eu disse, o William do Bigode, o Iago Souza aí, ficaram revezando nesse apoio pelo lado esquerdo, mas sem ser um jogador efetivamente ali da posição. Apesar, né, de todas as dificuldades, apesar dessa linha de 6, né, que o Barroca montou, o América criou várias oportunidades, né, criou oportunidades com o Rafa Silva, com o Fabinho, teve um chute espetacular do Cauã Diniz, né, para lá do meio de campo, que ele viu o goleiro do CRB adiantado e quase fez um golaço, ser um gol de placa para passar aí, para disputar o prêmio Puskás, né, do gol mais bonito do ano e tudo mais. E o América foi criando muitas oportunidades, mas também foi perdendo muitas oportunidades, né? Poderia já ter empatado no primeiro tempo. O Matheus Albino fez uma partida excelente. Em todos os lugares que eu vi, ele foi eleito o melhor jogador da partida. Mas o América também perdeu muitos gols, né? E para o segundo tempo, o Valentim mudou a escalação, fez algumas mudanças, inclusive táticas, né? Que foi sair daquele 4-4-2, vamos dizer assim, né? Com um 4-3-3 mais evidente, mais claro, né? Ele colocou o Tite Ortiz no lugar do Iago Souza e começou com o Miguelito no lugar do Fabinho, né? Eu falei sobre a enquete no início aqui, né? Eu acho, né? Até o Valentim, depois, na entrevista coletiva, disse que o Miguelito voltou da Rússia, inclusive nem foi em categoria primeira classe, alguma coisa assim, ele foi categoria econômica, né? Que é um voo realmente cansativo, o Rússia ao Brasil, né? Eu não sei se ele foi direto foi para Bolívia, depois da Bolívia veio para o Brasil. A gente entende esse cansaço aí, esse desgaste do Miguelito, mas a verdade é o seguinte, que o Miguelito, quando ele entrou em campo, ele demonstrou, né, que tem uma qualidade técnica superior aos outros jogadores, né? E entrou interessado na partida, né? Já teve partidas aí que ele entrou pouco, estava desligado, né? Coincidentemente, partidas antes dos jogos da seleção boliviana. Mas dessa vez ele entrou bem, tentou, fez o futebol tradicional dele, ora muito caindo pela direita, mas sempre puxando para o meio, tentando ser o diferencial desse time do América. E ele é um jogador diferenciado entre aqueles que a gente tem, né? Principalmente entre os jogadores do ataque, né? E então entraram o Miguelito e o Tite Ortiz. A saída do Iago Souza, ele tem sido substituído de uma forma frequente pelo Valentim, até tem feito efeito, né? Mas achei que o Iago Souza era o único jogador que estava tentando esse 1 contra 1, né? Não sei como é que ele colocaria o Tite Ortiz e o Miguelito junto com o Iago Souza e tal, mas eu achei que o Iago Souza, a não ser que ele tenha sido lesionado, né? Que tenha recebido alguma pancada, que é normal, né? Ter sido um jogador, justamente por fazer esse tipo de jogada, um jogador que frequentemente tem recebido muitas pancadas, né? Não sei se ele saiu por prevenção, mas entrou o Tite Ortiz, que até tem melhorado, né? E tem entrado especialmente para fazer
as jogadas de cobrança de linha cobrança de escanteio, né? E com muito perigo, né? O América, inclusive, voltou a fazer gols de cobrança de escanteio e gols de cabeça por causa do Tite Ortiz. As cobranças dele têm sido muito boas. No início do segundo tempo, né, essas substituições fizeram efeito, o América voltou mais forte, o América chegou a empatar, né, a partida com um chutaço do Calmon Diniz de fora da área, um gol merecido pelo gol que ele tinha perdido no primeiro tempo, né, aquele golaço antes da linha do meio de campo. E aí o América empolgou e a gente pensou que o América iria empatar a partida, né? A torcida se inflamou, o time acordou, e a impressão que tinha, se algum time iria fazer o segundo gol, ia desempatar a partida, seria o América, porque o América estava muito em cima da defesa, muito mais em cima da defesa do CRB do que o contrário. Só que ao longo do jogo, ao longo do segundo tempo, o Valentim foi fazendo outras substituições. Eu acho que essas duas substituições que eu vou falar agora é que mataram o time do América, que foram a entrada do Arthur e do Tauan Williams. Saíram o William do Bigode e o Rafa Silva, né, para a entrada do Arthur e Tauan Williams, e tanto o Arthur quanto o Tauan não entraram bem, especialmente o Tauan. Né, eles entraram por volta dos 23 minutos do segundo tempo, e a partir daí o América começou a entrar em uma queda de ofensiva, vamos dizer assim, né? Criou ainda algumas oportunidades, mas muito em função aí de cobrança de escanteio. E quando foi chegando ao final do jogo, quando foi chegando lá por volta dos 40 minutos, o Valentim, primeiro aos 38, tirou o Júlio César, colocou o Mariano, né? Já que a América tentava, né, ensaiava uma pressão em cima do CRB nos minutos finais, para ver se o Mariano, com os cruzamentos, aí aproveitava melhor, aí, já que o Júlio César não é, como já disse várias vezes, é zagueiro, né? Não é lateral, não tem esse cacuete de lateral. Então ele colocou o Mariano, que o Mariano tem aquela fama, né, de ser um bom passador, ser um bom lançador, essa fama que no América não está funcionando, não está se cumprindo. Ele colocou o Mariano e a partir desse momento aí, a queda do América foi tão grande que a gente viu um CRB pressionando o América, e se a gente fizesse um recorte do jogo aí, dos últimos 10 minutos, né, dos 40 aos 50, né, o juiz deu 5 minutos de acréscimo, a gente diria que o CRB foi melhor do que a América, porque o CRB criou nos últimos 5, 10 minutos, pelo menos umas 3 jogadas perigosíssimas de gol, né? O Gustavo já caiu para um lado, aí o Ricardo Silva pulou na frente da bola, a bola bateu nele, teve outro que um jogador pelo lado direito do CRB também, já quase, se não dentro da pequena área, quase dentro da primeira área, perdeu um gol feito, e o América morreu, né? O América passou a não ter condições mais de fazer nenhuma jogada, o Paulinho visivelmente cansado pelo lado esquerdo, inclusive algumas jogadas de velocidade pelo lado dele não conseguiu acompanhar o jogador do CRB que quer para aquele lado. O Barroca, inclusive, começou a trocar a linha de ataque dele, tirou o Mikael, colocou o Potker, tirou os 2 alas, né, que ele começou o jogo, trocou por outros jogadores mais rápidos. Então a defesa do América ficou sobrecarregada, né, como só trocou o Mariano, né, só trocou o Júlio César com a entrada do Mariano. O Barroca partiu para o contra-ataque, como ele fez, inclusive, isso no jogo todo, mas no segundo tempo, como o América estava muito ofensivo, muito abafando o CRB, o Barroca, mais ou menos na metade do jogo, do segundo tempo, né, ele renovou a energia pelos lados e o América passou apertado. Fazendo aí uma avaliação individual, a gente pode dizer que o Gustavo não teve falha no gol, né, uma jogada rápida de contra-ataque do CRB, praticamente o jogador do CRB, o Thiaguinho, chutou cara a cara com ele. Júlio César não é lateral, né? Tá ali improvisado, a gente entende isso, mas já disse isso aqui algumas vezes no Santos Americanos, é um jogador que a gente sempre cobrou a presença do Júlio César na zaga do América, mas o Júlio tem demonstrado que não é um jogador, além de não ser lateral, não é um jogador tão veloz assim, né? Teve chances de gol nessa partida também, até tem se esforçado, né, para cumprir a função, mas ele é lento, né? Então nós tivemos jogadas, as poucas jogadas, principalmente no primeiro tempo, em que o CRB permitiu um contra-ataque do América, que o América recuperou a bola
rapidamente ali na defesa, na saída de bola com o Júlio César voltava praticamente andando, voltava no sentido de ir para o ataque, né, praticamente andando. O que permitiu o CRB se armar novamente, né, formar de novo as linhas bem próximas, com um número grande de jogadores. Então, o Júlio César, muitas vezes, ele matou a jogada do Fabinho, porque era para ele pegar essa bola, acionar rapidamente o Fabinho, ou ele mesmo, né, carregar essa bola até o ataque, e o Júlio César mostrou que ele não tem esse cacuete para jogar como ala. A defesa, Ricardo Silva e Lucão, teve relativamente pouco trabalho, né, porque a marcação que eles tiveram que fazer no jogo foi primeiro em cima do Mikael, que é um jogador forte, e é o tipo de marcação, por exemplo, que Ricardo Silva gosta de fazer, né? Ele pega os jogadores que fazem pivô, ele marca relativamente bem. O Lucão, eu diria que a grande característica dele, a grande qualidade dele nesse jogo foi tentar fazer os lançamentos com uma qualidade melhor, né? Passes, muitas vezes ele estava no intermediária do adversário, tentando fazer jogadas, né? Jogou quase como um segundo volante do lado do Felipe Amaral, porque como o CRB estava muito recuado, ele se permitiu, né, adiantar um pouco mais, ir um pouco mais com a bola para frente, já que o CRB ficava só com o Mikael lá na frente. O problema disso é que quando o Júlio César subia, o Lucão subia e o Paulinho também subia, aí o CRB tinha dois jogadores de beirada muito rápidos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e cada vez que eles pegavam a bola, era uma complicação, né? Porque o time do América, para voltar, para se defender, retornava para o seu campo de uma forma muito lenta, né? Como eu disse aí, o Júlio César, mesmo sendo um jogador novo, não é rápido para voltar. Ricardo Silva da mesma forma, o Lucão, o Felipe Amaral. Então, desses todos aqui, o jogador mais rápido que a gente tem é o Paulinho. Só que o Paulinho cansou, né? No final do jogo estava claro que o Paulinho estava exausto, né? Porque ele vai cumprir a função de lateral, sobe para fazer uma função de jogador de lado de campo, né? Muitas vezes sozinho, né? Então, o Paulinho, dessa nossa defesa aqui, seria o jogador mais rápido. Mas ele mesmo já estava perdendo no contra-um na velocidade, né? Então, a jogada do CRB estava muito bem definida, né? Que seria jogada de velocidade, contra-ataques, com o Potker ou o Mikael aí, dependendo do tempo do jogo, né? Fazendo a função de pivô. O Felipe Amaral voltou bem novamente, né? Jogador tranquilo, calmo. Voltou a acertar chutes de fora da área, parece que pegou confiança depois do gol que ele fez uma boa partida. Cauã Diniz também fez uma boa partida. Infelizmente não fez o gol, aquele golaço que ele faria, né? Que seria uma pintura de gol, né? Você vê que não foi aquele chute à toa, né? Ele viu a posição do goleiro, ele caprichou no chute, a bola teve a direção do gol, só caiu um pouquinho depois no gol, coisas de centímetros aí. Infelizmente, Cauã Diniz não fez esse gol no primeiro tempo, mas foi premiado com gol no segundo. Iago Souza é o jogador diferenciado nesse primeiro tempo do América, no 1 contra 1. Poderia ter explorado mais essa característica dele. Às vezes eu vejo ele muito recuado, né? E ele poderia. A gente está precisando de um jogador com essa característica mais à frente. Foi substituído no segundo tempo. O William do Bigode, depois, né, que o Valentim entendeu, né, que ele chegou, né, entendeu que o William do Bigode não é centroavante, passou a fazer partidas melhores que ele vinha fazendo no campeonato todo, jogando atrás ali dos dois atacantes, do Fabinho e do Rafa Silva, especialmente. Teve cãibra no segundo tempo, foi substituído, o Valentim esclareceu isso na entrevista coletiva. Fabinho, uma partida abaixo do Fabinho, que a gente conhece, do futebol do Fabinho. Perdeu gols também, né? Mas a gente tem que dar aí um desconto para ele, que o Fabinho vem de uma recuperação de uma lesão, né? Na verdade, eu acho que foram até 3 lesões seguidas, na última partida também não jogou. Então, é um jogador que, infelizmente, está, né, retornando um pouco tarde. A gente espera contar com ele aí nas próximas rodadas. A Silva, aos poucos, está entrando em forma, mas jogou muito isolado ali, mas batalhou e tudo mais. No segundo tempo, né, aí nós tivemos as substituições. De diferente, nós tivemos a entrada do Mariano aos 38 do segundo tempo. Entrou, só fez coisa ruim, né? Impressionante. O Mariano está muito mal. Justifica aí, como eu disse, a presença do Júlio César como lateral direito. O Maguinho fazendo muita falta. Tite Ortiz entrou no lugar do Iago Souza
e passou a ser o homem das bolas paradas, cobrança, escanteio, tem cobrado muito bem. Tem melhorado também nos jogos, né? Eu acho que ele entendeu que ele precisa ser um pouco mais combativo, precisa ser um jogador mais atuante e não ficar só como um 10, mais da linha da frente ali. O Miguelito tem um grande defeito que ele não ajuda muito ali no combate, né? Você recebeu até um cartão amarelo, um contra-ataque que se formava ali pelo CRB, mas não é um jogador que faz muita marcação, né? Ele vai ali até a linha do meio de campo e tal, tem esse defeito. Mas com a bola nos pés tem qualidade, e muitas vezes a gente viu aí ele procurando alguém, né? Pedindo a penetração de alguém ali, alguém se mexer dentro do campo, e os jogadores também todos parados, estáticos, né? Na linha de marcação do CRB, então ele tentava alguma coisa, ele tem essa característica aí de pensar um pouco diferente. O Arthur perdeu já a titularidade, né? O Rafa Silva já tem começado essas últimas 2 partidas, se não me engano. Entrou, fez uma boa jogada, depois sumiu. E o Tauan Williams também fez 2 jogadas no máximo ali pelo lado esquerdo. E está difícil para o Valentim, né? Porque ele já tentou o Steiner ali, não funcionou, tem tentado o Tauan Williams, tem lá jogador como o Weber, tem jogador como o Facundo Labandeira e tal, mas jogador de lado ali, o América está com uma dificuldade muito grande. Nós vamos ver aqui quais são os próximos jogos agora do América, depois de ter enfrentado o CRB, né? A próxima rodada enfrenta o Atlético, lá em São João del Rei, e aí, nas últimas 4 rodadas, uma coisa que a gente alertou desde o início, desde que saiu a tabela, né? No primeiro Santos Americanos a gente comentou isso, que o América teria nas últimas rodadas jogos difíceis. E olha que a gente nem sabia ainda qual seria o desempenho desses times aí, né, na Série B. O América vai enfrentar o Novo Horizontino, que agora é dirigido por Anderson Moreira, conhece bem esse elenco do América, conhece bem as dificuldades, né, que o América tem, os defeitos, né, vamos dizer assim, dos nossos jogadores. Novo Horizontino está aí disputando o G4. Chapecoense, também joga lá em Chapecó. Normalmente o América não faz bons jogos contra o Chapecoense lá em Chapecó. Outro jogo dificílimo para o América, Chapecoense também disputando o G4. Aí pega o Cuiabá, jogando no Independência. Cuiabá também aí, dependendo do resultado dessa rodada aí, e talvez e mesmo, né, passar dessas 3 rodadas nesse jogo contra o Cuiabá pode estar também disputando o G4, né? E no último jogo é contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, o Atlético Paranaense também, hoje, né, com chances de G4. Então são 4 jogos muito difíceis que o América vai enfrentar, e o Atlético também a gente não pode dizer que é um jogo fácil, né? Porque, como eu disse, Vila Nova, Criciúma e CRB, o América sempre teve um bom retrospecto, né? E o América não conseguiu vencer, e o América vai enfrentar o Atlético, que é um dos times aí que está ameaçado, né, de ser rebaixado. Eu vou mostrar para vocês agora a classificação da parte baixa da tabela, né? Nós temos aí, contando com os resultados de sábado, né? De sábado e sexta-feira, o América permaneceu na 14ª posição com 38 pontos. Melhor, permaneceu na 14ª posição agora com 38 pontos. E o Atlético foi derrotado pelo Remo, permanece aí com os 37 pontos. Bom para o América, né? O Atlético tinha essa possibilidade de ultrapassar o América, né, se vencesse o Remo, mas era uma partida muito difícil para o Atlético, lá em Belém. Aí depois nós temos a Ferroviária com mesmos 37 pontos, tem a Volta Redonda com 34, o Botafogo com 33, o Amazonas, que já jogou, com 32, e o Paysandu com 26 pontos. Uma vitória do Volta Redonda vai colocar Atlético, Ferroviária e Volta Redonda com a mesma pontuação, e pelos critérios de desempate aqui, né? Vamos ver como é que vão terminar esses jogos que vou mostrar para vocês. O Volta Redonda pode ser o primeiro time na zona de rebaixamento com 1 ponto apenas atrás da América. Situação que a gente já viu aí em outras rodadas. Agora, para que o Volta Redonda consiga isso, nós vamos ver os jogos desses times que nos interessam, né? O Botafogo enfrenta o Cuiabá jogando em casa, o Operário enfrenta o Volta Redonda jogando em casa, e a Ferroviária enfrenta o Paysandu. Então, Cuiabá e Botafogo, a princípio, né, a gente torce para uma vitória do Cuiabá, ou no máximo aí, um empate, né, para que o Botafogo também não se aproxime do América nessa classificação, já que a pontuação do Botafogo é uma pontuação boa, né, pensando assim, em termos de sair, né,
em termos de sair da zona de rebaixamento. Ele está com 33 pontos, se vencer vai 36. O primeiro time aí fora da zona de rebaixamento hoje é 37, né? Então o Botafogo ainda tá na luta ainda para fugir do rebaixamento. O Cuiabá, por sua vez, na primeira parte da tabela. A vitória do Cuiabá coloca o Cuiabá efetivamente, né, cada vez mais na luta pelo acesso. Então, como eu mostrei que o América vai enfrentar o Cuiabá lá na frente, no Independência, a gente torce para o Cuiabá, mas pode ser aí um tiro no pé, embora, evidentemente, vitória do Botafogo de jeito nenhum. Voltando aí para os outros jogos, o Operário enfrenta o Volta Redonda. Outro jogo aí que o América poderia ser beneficiado aí com uma vitória do Operário, mas o Operário vencendo, ele abre 4 pontos do América pela classificação. Hoje o Operário ainda corre o risco de rebaixamento, mas a vitória do Volta Redonda é pior ainda. O Volta Redonda vai para 37 pontos e 9 vitórias, né? E fica a 1 ponto do América. Então, apesar aí do Operário poder dar uma desgarrada aí dessa luta do rebaixamento, né? Ser -1 na luta do rebaixamento, é preferível o Volta Redonda ficar lá atrás estacionado do que a gente ver uma vitória do Volta Redonda. O outro jogo, Ferroviária e Paysandu, mais uma partida de 2 times, um confronto direto, né, que interessa ao América. A Ferroviária é o 16º, 37 pontos, o Paysandu é o 20º, com 26. Então é claro aí que nós vamos torcer por Paysandu, porque o Paysandu dificilmente vai conseguir descontar, né? Hoje o Paysandu está a 12 pontos do América. Então, mesmo que ele vença, a diferença cai para 9, mas é uma diferença muito grande. Então, é preferível manter aí a Ferroviária aí como um time intermediário aí entre o América e a zona de rebaixamento. O próximo jogo do América é contra o Atlético, no sábado que vem, 4 horas da tarde, e jogo difícil, né? As posições das duas equipes aí exigem preocupação dos dois lados. Os dois lados precisam vencer. Tem muito jogo de confronto direto aí nas últimas rodadas, e é uma partida que, jogando no estado de Minas Gerais, jogando contra o adversário que o América teoricamente conhece bem, né? O América, inclusive, perdeu para o Atlético, né, no turno, né? O América tem a obrigação de vencer, ou mais do que obrigação, o América tem a necessidade de vencer, né? Os últimos jogos do América, como já mostrei para vocês aí, são jogos dificílimos. O América não pode se dar o luxo de novamente empatar ou mesmo perder, porque a coisa está ficando feia, né? Um matemático da UFMG deu uma entrevista essa semana para o portal No Ataque e acha que com 43 pontos o América permanece na Série B. Nós estamos com 38, faltam 5 pontos, faltam 5 jogos e uma vitória contra o Atlético, né? Colocaria o América com 41 e o América teria que ganhar 2 pontos nos últimos 4 jogos, que são jogos difíceis. Então, das partidas que a gente pode considerar fáceis, essa é a última do América, só vem pedreira pela frente, e vamos torcer aí que sábado que vem, em São João del Rei, o América consiga conquistar mais 3 pontos. Muito obrigado por ter assistido o episódio. Na semana que vem estamos de volta com Santos Americanos. Abraços a todos e até lá. Santos